me chamo Hannah, sou psicóloga e crio mandalas terapêuticas. E nesse vídeo nós vamos acompanhar a criação de uma mandala que tem uma energia de resiliência. Eu até dei esse nome para ela. Ao longo do vídeo vocês vão entender o porquê. Eu estava tentando filmar e pintar, eu estava segurando o celular. E aí eu derrubei água na mesa. Foi uma sujeirada. Molhou até a gaveta. E o círculo de MDF também da mandala. Mas eu sequei. Eu já tinha passado a goma laca, né? Que eu passo para tratar o MDF e impermeabilizar. Inclusive, já fazia um tempo que eu não pintava mandalas. Essa foi a primeira do meu retorno. E quando eu fui abrir o vasinho da goma laca, tava muito duro. Eu até machuquei minha mão tentando abrir. Mas aí eu fiz uns furinhos na tampa. Lá no início do vídeo dá pra ver eu despejando a goma laca através desses furinhos. Aqui eu fiz o processo de encontrar o centro da mandala e fazer as marcações. E aí comecei a fazer o desenho com uma caneta permanente. E aí comecei a pintar. E nesse ponto, sempre que eu começo uma mandala, eu vou me conectando com o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. E como já tinha derrubado água, já tinha tido dificuldade de abrir o vasinho, eu já estava me sentindo conectada com essa vontade de continuar, de persistir, apesar dos percalços. Então, eu já tinha percebido que essa mandala seria sobre isso. Sobre ter paciência, sobre continuar a confiar no processo daquilo que a gente se propõe a fazer, buscando fazer da melhor forma possível, buscando se conectar com a nossa verdade, com a sabedoria interior, a sabedoria do universo também, buscando respirar, perceber os próprios sentimentos, os nossos estados internos, às vezes muito sutis. Às vezes a gente tem alguns pensamentos que nos levam a sensações sutis, negativas ou de tensão. Olha, nessa hora eu derrubei a tampinha da tinta verde. E apesar de ter sido uma coisa simples, ó, até me sujei ali. Apesar de ser uma coisa simples, só derrubei uma tampinha, sujou um pouco, mas essa tinta aí sai com facilidade. Nesse momento que eu derrubei a tampa, eu fiquei até com vontade de chorar, sabe? Quando a gente está tentando fazer uma coisa e parece que várias coisinhas vão dando errado. Pois é. Mas, como eu disse, essa mandala estava conversando comigo sobre essa sensação de continuar a persistir e ter resiliência. Quando eu fiz o curso de psicologia, um dos textos que eu li que me marcaram foi sobre resiliência e fazendo um paralelo com... Ó, nessa parte aí vai dar errado também. Fazendo um paralelo com as plantas de bambu, os caules, que pode ser o vento forte que for, a tempestade que for, e eles vão se balançando, né? Existem árvores que são assim, não quebram. São resistentes, crescem bastante, mas não quebram. Ali eu estava corrigindo, eu estava com essa sensação de que essa mandala estava funcionando, mas muitas coisinhas estavam sem querer funcionar. E para eu conseguir terminar ela, eu precisei me conectar com essa resiliência mesmo. E eu já faço mandalas desde a infância. Na adolescência eu comecei a fazer as primeiras para vender. Mas já fazia um tempo que eu não estava criando mandalas. No último ano eu fiz uma oficina terapêutica, foi maravilhosa. Mas com as outras tarefas, né, de psicóloga, de mãe, eu não estava dando muita atenção às mandalas nos últimos anos. Só que elas sempre conversam comigo e eu sempre tenho muita vontade. E quando eu paro para fazer, esse processo de criar mandalas é muito
que palavra é? Muito prazeroso, muito fluido, e eu percebo que me faz muito bem. Então, eu estou retomando. E hoje já sabemos comprovadamente através das neurociências que a arte e as mandalas são uma forma muito eficaz de regular os nossos estados autonômicos. Você já ouviu falar sobre isso? Conhece? Me conta nos comentários. Ali eu estava usando o boleador para fazer esses tracinhos com muito cuidado. E agora o boleador bem pequenininho para fazer umas marcações bem pequenas. Então, só para explicar um pouquinho sobre os estados autonômicos, a gente consegue se sentir bem, em paz, quando o nosso organismo, através do sistema nervoso autônomo, detecta segurança. E as mandalas são uma ferramenta de ativar isso no nosso corpo. As mandalas são uma criação muito interessante que aparecem nas diversas culturas, de diversas formas, e também aparecem muito na natureza, né? E é curioso como elas sempre chamaram minha atenção quando eu conheci lá na infância através de um livro de mandalas. E aí eu comecei a pintar e depois comecei a criar as minhas, comecei a fazer em telas. Mas pois é, até no nosso corpo tem mandala, nos nossos olhos, aqueles desenhos da íris dos olhos. Existem formas que têm um padrão geométrico, né, como até mesmo no nosso DNA. E mandalas são essa criação que tem um centro que se expande. E cada mandala é única. Elas são uma expressão artística que, assim como toda arte, nos promovem sensações, lembranças. E as mandalas, por terem esse padrão simétrico, geométrico, trazem esse conforto ao nosso cérebro. As mandalas que eu crio sempre têm uma determinada sensação. E quando são mandalas feitas por encomenda, eu sempre consigo me conectar com a energia daquela pessoa que me encomendou. Não somente da pessoa em si, mais um errinho ali, que precisou de correção. Não somente da pessoa em si, mas do momento que a pessoa está passando e aquilo que ela está buscando se conectar mesmo. Trazer um realce, né, para o dia a dia. E a mandala acaba sendo uma ferramenta de se lembrar, de se conectar, de fazer uma meditação, ou apenas de você olhar para ela e se lembrar daquele pensamento, daquela frase, daquele sentimento. Aí eu coloquei. No dia seguinte, fui passar a laca, né, para fazer o acabamento. A laca chinesa eu nunca tinha usado. Fui na loja atrás de um verniz e encontrei essa, gostei muito, ficou bem brilhosa. E esse foi o resultado. Essa mandalinha de 20 centímetros está disponível à venda por enquanto. E espero que você tenha gostado. Quem se inscreve no meu canal já fica com a vida mais leve, mais centrada, mais conectada com a sabedoria interior. Compartilha com quem poderia gostar e obrigada por assistir.